Deus abençoe sua vida, sua casa, tudo que é seu em nome de Jesus. Estamos aqui fazendo um pequeno vídeo sobre a vida após a morte. É um dos temas mais conversado em todas as religiões. E eu queria falar um pouquinho com você nesse dia de hoje, com essa dúvida. Eu ofereço esse vídeo ao meu amigo Tiago Miranda, meu compadre, que fez desenvolver essa ideia de conversar um pouquinho aqui com vocês. Também a Rafinha, Rafaela, que também me fez uma pergunta semelhante que me gerou esse desejo de conversar um pouco sobre a vida após a morte. O interessante é que é um tema que chama bastante atenção, esse tema, Alguns acreditam que a gente, quando morre, se acaba. Outros, acreditam que após essa morte seguimos para uma outra dimensão, um outro plano. E o que a Bíblia afirma sobre isso? Eu queria estreitar ainda mais a nossa pequena conversa para que você entendesse, a dúvida, que surgiu nesse vídeo foi: nós nos reconheceremos quando após a nossa morte? E o interessante é que existe, uma linha teológica que nós reconheceremos, e existe uma linha teológica que diz que nós não nos reconheceremos. Quando você abre a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, o versículo 5, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 vai dizer assim, sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Então, existe uma teologia formada em cima deste versículo, que diz que os vivos sabem o que vai acontecer, mas os mortos não. Só que, amados irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa entender que toda a Bíblia ela está influenciada por culturas e por tempos. Quando nós olhamos o livro de Eclesiastes, ele foi escrito 500 anos antes do Novo Testamento. Ele está totalmente influenciado por uma visão judaica, aonde aquele povo não cria na ressurreição ou na alma. Eles criam que tudo que a gente precisava viver era aqui e era agora. Então, quando esse texto foi escrito, quando esse texto foi inserido, há uma grande influência que Deus ele recompensava cada um aqui nessa terra. Se você foi rico, se você foi abastardo, Deus te recompensou aqui. Se você foi pobre, se você foi doente, você recebeu o que você merecia aqui. Então, após a morte, não havia mais nada para se acontecer. Os mortos estão esquecidos. Só que isso é influência judaica de 500 anos antes do Novo Testamento. Quando nós olhamos a Bíblia para o Novo Testamento, quando nós olhamos a Bíblia para Jesus, nós vamos ter um entendimento aberto e mais profundo em que, mesmo após a nossa morte, a nossa alma ela segue intacta, ela segue um caminho de salvação ou de condenação eterna. Porém, isso não impede que hajam memórias. Não sabemos com a certeza, porque eu não morri nem quero morrer agora, se é memórias na sua totalidade ou se é memórias em partilhas. Mas quando nós olhamos para o texto da parábola de Lázaro, em Lucas 16, nós vamos ver o quê? Que Lucas mostra que Lázaro ele foi reconhecido pelo rico. O Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava o quê? Na tormenta. Por quê? Porque na terra Lázaro recebeu a pobreza e a doença, e a sua recompensa não veio na terra, veio após a morte. Enquanto aquele homem que era rico, abastardo na terra,
quando morreu, recebeu o quê? Aquilo que ele merecia. Então, nós vamos ver que esses homens estão em um outro plano e mesmo assim ele reconhece a Lázaro. Isso é um sinal que após a morte há evidências que nós podemos reconhecer as pessoas quando chegarmos no nosso destino final. Aí você fala assim, mas pastor, será que se a gente lembrar, né, de alguém que amamos muito aqui nessa terra e aquela pessoa não estiver no céu, isso não vai gerar tristeza? É aonde nós falamos que nós não temos a plenitude do que Deus vai fazer. Por quê? Porque a Bíblia afirma que o céu não vai haver tristeza. Então, nós acreditamos e nós cremos que nós iremos nos reconhecer, que nós iremos nos ver salvos em Jesus, porém com a nossa memória limitada. Com a nossa memória limitada, porque o nosso corpo vai estar glorificado. Quando a gente olha para a transfiguração de Jesus, em Mateus 17, do 1 ao 9, vai dizer que Pedro, e João, eles reconheceram, mesmo sem saber quem ter vivido com Moisés e Elias, eles tiveram a revelação que aqueles homens eram Moisés e Elias. Na vista humana, Moisés e Elias já estavam mortos há muito tempo, ou fora desse plano da terra há muito tempo, mas eles puderam contemplar e eles puderam o quê? Ver, que eles viram que aqueles homens, eles eram verdadeiramente Moisés e Elias, mesmo eles não sendo desse plano da terra. Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, após Jesus ter ressuscitado em Lucas 24, do 3 ao 35, o texto vai dizer que Jesus já com o corpo glorificado, porque ele entrava e ele saía dos lugares sem precisar de ter porta ou parede, ele estava com o corpo glorificado. E muitas pessoas reconheceram Jesus. Então, quando eu morro, ou quando eu morrer, na verdade, segundo a tantos textos bíblicos, vai dizer o quê? Que nós temos condições de nos reconhecermos. Como é que vai ser esse reconhecimento? Quais as memórias que nós vamos carregar? Isso aí, amados, nós não sabemos. E aí eu uso o texto de Deuteronômio 31, que vai dizer: aquilo que é revelado é para os filhos do homem, mas aquilo que está em oculto pertence a Deus. Por isso nós cremos muito que após a morte, sim, nós nos reconheceremos, nós nos alegraremos no reino dos céus e nós iremos saber: fulano está aqui, ciclano está aqui. Quem não vai estar, eu acredito que Deus tirará da nossa memória. Deus tirará dos nossos sentimentos. Por quê? Para que não haja tristeza e sofrimento. Mas aqueles que forem fiéis até o final e chegarem com você no céu de glória, nós iremos sim nos reconhecer. Cremos na ressurreição dos mortos, cremos na vida eterna e cremos em Jesus. Que possamos ter a esperança de permanecermos fiéis, sendo exemplo para aqueles que estão vindo depois de nós e olhando para aqueles que estão à nossa frente. Hoje existe duas igrejas. A igreja triunfante. Quem é a igreja triunfante, pastor? É todos os irmãos e irmãs que morreram salvos em Jesus e já estão no céu. É a igreja triunfante. E nós que estamos aqui na terra é a igreja caminhante. A igreja que está o quê? Caminhando. A igreja triunfante, e nós somos a igreja que estamos, a igreja militante, a palavra certa, Está militando para ir para o céu. Não desista de ir para o céu. Não desista de encontrar sua mãe, o seu pai, encontrar os seus primos, seus amigos lá no céu. Porque se eles morreram em aliança, em amizade com Jesus, e você for fiel até o final, você também
se encontrará com eles lá, e lá nós não teremos mais tristezas, mas nós só cantaremos, adoraremos e serviremos o nosso Deus face a face. Deus abençoe sua vida, que esse vídeo possa ter te ajudado, em nome de Jesus. Paz e bem.